Shalom, vamos fazer nossa abordagem semanal da Parashá. Último dia de Hanukkah, nós passamos por uma fase muito alegre, que é essa comemoração da libertação que Deus fez por nós. Como eu já citei uma vez passada, o maior milagre foi nós sermos libertados dos opressores internos do povo judeu, aqueles judeus helenizados que procuraram se parecer com os goim em tudo, em seus esportes, em suas práticas. Infelizmente, nós temos isso também nos dias de hoje e esperamos que Deus nos conceda uma libertação em breve. Nós rezamos na Amidah, Refaenu Hashem Venerafe, Hoshiainu Venerafe. Quando nós falamos Refaenu Venerafe, isso é uma prece sobre criar Israel, sobre todo o povo judeu. Porque é claro que um povo que foi espalhado, foi esparso pelo mundo todo e sofreu tantas amarguras, tantas perseguições, acaba não sendo um povo que possa ser tido como normal. Então não é um pedido específico para cada pessoa, é um pedido pela nação. Nós suplicamos que Deus nos conceda uma cura geral com o povo. Mas vamos fazer a abordagem da Parashá dessa semana, que é algo importante. Nós começamos assim: Vayehi miqes shenatayim yamim ufaro holem vehine omed al hayeor. Então aconteceu que no final de 2 anos que Yosef HaSadiq estava aprisionado, nós sabemos a questão da esposa de Potifar. Então o faraó teve um sonho, Verine, e eis, estava ao lado do rio Nilo. A palavra al em hebraico às vezes é sobre e às vezes também é ao lado. Logicamente ele estava ao lado. Ele viu nesse sonho, nós sabemos bem da visão das 7 vacas, e também outras coisas que ele viu depois, a Shibolim, os cereais. Mas o importante aqui não é tanto o sonho em si, porque nós temos o capítulo no Tratado Berachot sobre sonhos. Eu já expliquei que o sonho vem após, acontece de acordo com a interpretação da pessoa para quem você conta o sonho. Tanto que o conselho é que nunca a pessoa conte um sonho para alguém que não goste dessa pessoa. Porque o que a pessoa explicar é o que vai acontecer. Ou seja, os sonhos eles não acontecem exatamente pela previsão, geralmente. Acontece que há casos, mas são casos muito raros, premonição. Como, por exemplo, já aconteceu comigo de eu sonhar com uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida e, ao sair de casa, eu me deparei com essa pessoa exatamente na calçada. Pois bem, aqui nós temos um fato interessante. Esses 2 anos que nós falamos de Yosef, nós temos que colocar na nossa consciência uma coisa muito importante, que a vida se divide em etapas, né? Nós temos lá no Tratado Avot sobre as idades da pessoa, e também temos que
prestar atenção que não é somente etapas da vida, nós também temos o que se chamam ciclos. E, de acordo com os ciclos, acontecem coisas, oportunidades, que a pessoa deve saber como agir. Termina um ciclo, entra outro, e daí nós temos a palavra Shana, em hebraico, que vem de Leshanot. Leshanot quer dizer um caso repetitivo, aquilo que a gente sabe que a história sempre volta sobre si mesma. Como eu falei na vez passada, a situação que estava na Grécia Antiga, toda depravação, está voltando em nossos dias e praticamente pelo planeta quase todo. Já não há lugar no mundo que nós não vemos tudo aquilo que acontecia lá. Então, é um fato que a história volta sobre si mesma. A palavra Shana tem esse derivado, está sempre voltando, as coisas estão sempre se encaminhando para um retorno, para uma volta do que foi anterior. Mas, no caso aqui, nós estamos falando sobre a vida de Yosef. E no caso da vida de Yosef, nós percebemos uma coisa interessante. Ele passou esse período com os pais, depois terminou esse ciclo, ele foi vendido para o Egito, e lá no Egito, apesar de todo o carinho, a admiração que ele recebeu do próprio amo que o comprou, que o adquiriu, ele teve essa fase que se tornou um prisioneiro, ficou preso por 2 anos. E, como foi recomendado que havia um rapaz, um hebreu, que poderia explicar esse sonho para o faraó, ele simplesmente compareceu perante o faraó. Mas aqui nós vemos um fato interessante, e é aquilo que eu queria tratar nesse vídeo, é a lição que essa parashá traz para nós. Ela vai além do que muitas parashiot. Por quê? Porque aqui é você saber aproveitar a oportunidade. O ciclo que vem, ele vem com oportunidades. E você precisa saber se adequar. A pessoa precisa aprender como agir. É aquela questão do ou tudo ou nada, né? Então nós temos aqui na sequência do Parashá o caso que, de repente, depois que ele dá a explicação dos sonhos para Faraó, que vai haver um período de 7 anos de falta de mantimentos, de dificuldades, e também vão haver 7 anos que são anteriores a esses, e que o faraó só viu isso porque ele precisa saber como fazer o planejamento. Mas aí nós entendemos uma coisa interessante, que Yosef aproveitou essa oportunidade desse ciclo que foi dado a ele. E o que ele faz? Ele faz uma coisa muito ousada. Se imagine na frente de um rei e dê um conselho sem ser solicitado. Trata-se de um perigo enorme, você arriscar a própria vida, porque geralmente os reis na época da antiguidade, num caso desses, poderiam mandar matar, eliminar essa pessoa. E o que faz Yosef? Ele diz o seguinte: Ve'atá, e agora, veja, Faraó, quem é um homem que seja inteligente e sábio, e coloque-o sobre a terra do Egito. Faça Faraó e coloque pessoas subalternas a ele sobre toda a terra, e que cuide de abastecer
a terra durante os 7 anos de fartura e reúnam todo o alimento desses anos bons e coloquem tudo sob o poderio do faraó. E depois o faraó simplesmente diz, né, está escrito aqui, Vaitav hadavar be'anei faraó, e foi boa a coisa, a palavra que falou o Yosef para aos olhos do faraó e aos olhos de seus servos. E disse o faraó aos seus servos: E acaso há alguém assim como este, como Yosef, um homem que o Espírito de Deus está nele? E disse Faraó a Yosef: Depois que Deus te deu o conhecimento de tudo isto, não há alguém mais inteligente e mais sábio do que você. Você esteja sobre minha casa e, de acordo com o que você disser, todo o povo vai beber, quer dizer, vai fazer o sentido. Só o meu trono ficará acima de você. Então, o faraó tirou o próprio anel. O anel, naquela época, os anéis dos reis, eram um selo. Aquilo era um carimbo. Onde colocasse o carimbo, era ordem real. Mas aqui a gente percebe a jogada, vamos dizer assim, usar um termo um pouco vulgar, de Yosef, que de repente, sem ser solicitado, começou a dar conselhos. Ou seja, ele jogou e deu certo. É o que nós temos que saber na vida, é que muitas vezes Deus coloca oportunidades, mas nós não aproveitamos. Às vezes, está ali na nossa frente e nós mesmos não queremos ver. Nós mesmos, às vezes, deixamos oportunidades passarem. E é sobre isso que eu pensei em abordar essa paraxá, porque ela tem esse lado muito importante, que é a pessoa saber usar a oportunidade que Deus deu a seu favor. Porque oportunidades chegam para nós todos os dias. Terminamos ciclos, começamos outros, mas a dificuldade de, às vezes, conseguir perceber o que está diante dos nossos olhos, às vezes, se nos falta. Então, eu quero, com essa paraxá, dizer a todos que comecemos a olhar as oportunidades, os ciclos, de uma forma um pouco diferente, sabendo aproveitar cada detalhe da vida e lembrando que nada vem por acaso, né? Não existe micré, não existe acaso. Agora, eu termino essa paraxá por aqui. Não falei muita coisa, mas eu podia até abordar aqui também sobre a questão dos filhos de Yosef que nasceram lá no Egito, mas deixarei isso para outra oportunidade, porque alguém aqui, nos comentários de uma das parashot que eu falei, pediu que eu falasse algo sobre Gog ou Magog. Sinceramente, eu não tenho muito o que falar, especialmente por um motivo simples. Eu sou o tipo de pessoa que evito estar abordando profecias. Por quê? Porque as profecias, geralmente, elas são ocultas, às vezes, a nossos olhos, e o que nós podemos ter a percepção é que, sem estar acontecendo diante dos nossos olhos, nós nem sempre conseguimos entender 100%.
Mas de qualquer forma, já que pediram, solicitaram, eu vou falar alguma coisa. Então, existem pessoas que acham que ali se trata da Rússia e de países que têm certo envolvimento com a Rússia. Eu não vou dizer que isso não pode ser verdade, né? Especialmente a isso, inclusive, na escatologia de alguns grupos cristãos, com exceção apenas de dois grupos, né? Uns que se acham que guardam o Shabat. Na verdade, a gente sabe que não é assim, porque eles não têm a lei oral, eles não sabem o que é isso. E tem outros que eram parte desse mesmo grupo e se separaram no século XIX. Fora esses, a maioria diz que realmente se trata da Rússia, que é o país cuja capital está ao extremo norte de Israel, Moscou, e que a palavra Meshech seria o termo originário da palavra Moscou. E aí entra uma grande lógica, porque lá na Rússia tem um rio chamado Tobolsky. E nós sabemos que em russo, nas línguas eslavas, esse ski final é apenas uma derivação, né? Então, o nome original seria Tobol, ou com a pronúncia russa, Tabal. Aí Tobal, ou Tabal, ou Tobol, seja como for, esse rio teria origem nesse nome, Tobolsky. O ski é apenas o sufixo. Então faz sentido, especialmente porque são citados países, nações que estariam ligados ao comando russo e que a Rússia estaria se utilizando desses países. E nós sabemos que a Rússia, pilotos russos atacaram Israel na Guerra dos 6 Dias. Israel fez malabarismos que jogou a maioria deles diretamente na areia do deserto. Os aviões simplesmente mergulharam na areia. Aconteceram muitos milagres, mas nós sabemos da posição ativa da Rússia lutando contra Israel já no passado, e não é muito remoto. Agora, tem essa visão, né, e temos os países que estariam ligados à Rússia para isso, e nós temos isso diante de nossos olhos, né? Temos aí o Hamas, que recebeu a ajuda da Rússia, temos os iranianos, que comandam um monte de grupos terroristas, e eles também estão ligados à Rússia, tem um pacto de defesa mútua. E nós temos países ali do norte africano, do setentrião africano, que também têm ligações com a Rússia, sempre tiveram, tanto no passado como na atualidade. E todos eles são países anti-judaicos, anti-Israel. O antissemitismo impera por ali. E nós podemos ver todos esses acontecimentos como sendo parte dessa grande guerra de Gog e Magog. Outro sim, nós temos também uma visão judaica, que é o que nos interessa aqui, e no meio rabínico sempre foi explanado, desde a época do Talmud, que essa guerra de Gog e Magog, ela não é uma coisa simples. É como se fosse uma ordem de exterminação do povo judeu. E, nesse caso, é comparada a guerra de Gog e Magog pelos nossos sábios, como um rei que o filho cometeu um erro e esse rei determinou que seria lançado sobre ele uma rocha enorme, muito grande. Logicamente, ele seria esmagado. Depois que a ira do rei passou e ele se arrependeu muito do que tinha falado, porque a palavra de rei não volta atrás. O que eu vou fazer agora? Ele simplesmente se aconselhou com seus sábios, e um dos seus sábios lhe disse: o senhor determinou que vai jogar a pedra de uma vez para esmagar?
O rei disse, não. Ele simplesmente que ia lançar uma pedra sobre ele. Então faça o seguinte. Todo dia você tira uma lasquinha da pedra e joga. Até acabar a pedra. Ele não vai morrer por causa disso e nem tampouco vai ser esmagado. E nem precisa ser com força. O rei disse, muito sábio a resposta, muito sábio o conselho. Eu farei isto. E ele decidiu fazer isto. Então não perdeu o filho. O filho prosseguiu vivo até se tornar o novo rei. E ele cumpriu sua palavra. Só que essa alegoria trata-se do povo judeu, né, como sendo um filho em relação ao rei, que é o próprio Deus, o próprio Criador. E aí os sábios dizem, essa guerra de Gog e Magog, pela misericórdia de Deus, ele dividiu durante todo o exílio, e até hoje, né, continua, em fases de perseguições, de sofrimentos, mas de pouco em pouco, para que o povo continuasse na sua existencialidade. Então, essa é a visão judaica. Eu não descarto a possibilidade das outras explicações estarem corretas, como eu disse antes, também porque fazem muito sentido. E eu estou abordando esse tema só por causa da solicitação de certa pessoa que postou nos comentários. E eu peço que abordagens como essa não me solicite. Eu sou muito cuidadoso com minhas palavras. Então eu evito dar meu parecer sobre coisas que a gente não tem pleno conhecimento delas. Nós não sabemos o que vai ser e como vai ser. Mas somente quando já estão acontecendo diante dos nossos olhos, como eu disse antes. Então fiz essa abordagem, espero que achem bem coerente. Eu trouxe tanto outras visões como essa visão sobre o assunto. E eu poderia também até aproveitar e abordar o livro de Ioná, com a explicação do Gaon de Vilna, onde ele simplesmente fala sobre Ioná, que nós sabemos, não existe uma pessoa que possa ser engolido por um peixe e viver 3 dias dentro do estômago do peixe. O ácido acabaria com essa pessoa. Então o sentido ali é totalmente diferente. E a abordagem do Gaon é muito mística e trata-se de Gilgulei Neshamot, trata-se de reencarnações e seria necessário fazer um estudo sobre isso para que seja bem compreendido. Eu deixo aqui para vocês um desejo de um Shabbat Shalom, um Shabbat repleto de paz, harmonia, alegria em família. Shabbat Shalom, Umevorach.